Vamos lá, o pessoal chegou junto com essa história de história. É, né? O cara falou, cara, falar em história, quem foi a mulher de Caim? Me ajuda? Foi alguma mulher. Foi alguma mulher, irmã dele. Irmã dele. Sim, Caim, Abel, esse povo todo, eles não olhavam para as filhas de Adão e Eva como irmãs. Era só uma fêmea que nasceu gostosa, deixou fazer filho com ela. Não existia isso. Já expliquei 1 trilhão de vezes aqui. Uns zilhões de vezes. Lembra dos papos de graça à tarde? Houve papos inteiros só sobre o conceito de incesto. Não é? Fazia papos temáticos. Temáticos. Tá no on demand, viu? Aí, tá é só escrever aí no portal o que é incesto. Deixa eu ver aqui. O que é incesto. Ou então escrever com quem Caim casou, se ele quiser ser mais explícito ainda. O que é incesto, 35. 35. Que é incesto. Com quem Caim casou? Só para ver a pergunta dele, para ele ver que tem resposta até para a pergunta tópica dele do Caim. Com quem Caim casou? 68 com quem Caim casou. 68 com quem Caim casou, meu amigo. Então pronto, Caim casou com 68 registros até agora. Então vai lá, dá uma olhada. Agora, fica sabendo, incesto decorre da multiplicação da sociedade humana. A gente só se sente incestuoso em relação ao irmão e à irmã porque existem primos. Depois dos primos existem os aparentados, depois dos aparentados existem os vizinhos, depois dos vizinhos existem os conhecidos, depois dos conhecidos existem os desconhecidos interessantes. Existe tanta gente que o irmão e a irmã viram pão de ceia, vinho de ceia, viram Eucaristia. Até porque o instinto humano aprendeu desde sempre que é preferível, fortalece mais a espécie se você casa com um diferente. Tem muito menos chance de anomalia do que quando você casa com os idênticos. Antes de haver esse conhecimento genético, o instinto humano foi descobrindo que casar, quanto mais distante do núcleo imediato fosse, mais saudável seria. Mantinham um casamento nos ambientes da raça ou da etnia ou da tribo, mas o mais distante possível desse núcleo imediato, exceto nos patriarcas da Bíblia. Mas ainda assim mandavam buscar na casa do tio, já com distanciamento, não era jamais com a irmã nem com o irmão. Com o irmã e irmão, já no tempo dos patriarcas, já tinha virado incesto. Não era incesto mais com a prima, nem com nada disso. Depois de Moisés, quando os hebreus já eram uma multidão de milhões, a lei veio e proibiu com tio, com tia, com primo, com prima, forçando o pessoal a casar cada vez mais dentro do hebraísmo, entre semitas, mas o mais afastado possível da sua parentela. Nos dias de Davi, quando Amnon sente tesão pela sua meia-irmã Tamar e a atrai e a come e depois a deixa, aquilo foi considerado um incesto. Se fosse 400, 500 anos antes, não teria o mesmo peso. Se fosse 3.000 anos antes, absolutamente normal. Então, o que as pessoas não entendem é que a gente não pode, você não pode ler a Bíblia hoje com os seus códigos morais de agora. Querendo entender Adão, Eva, Caim, Abel, Davi, Abraão. Não dá para entender. Não existe uma moral na Escritura. O meu livro, Sem Barganhas com Deus, te ensina como pela moral ninguém é salvo e como a moral é de uma relatividade circunstancial. O que existe na Escritura é uma ética. E essa ética, ela não varia como a moral. A moral tem 1000 variações. A ética intrínseca é a mesma. Verdade, justiça, lealdade, sinceridade são as mesmas para sempre. Agora, o aplicativo moral é que varia de geração em geração. Então, com quem Caim casou, se fosse na linguagem da gente, ia dizer com uma irmã.
Agora, na linguagem bíblica antiga, diz, e Caim casou com uma mulher. Com a fulana. Não diz, não precisa. Não dá filiação. Não, era óbvio que era com alguém que tinha procedido da casa dele, de Adão, de Eva. Tá. Então é que a gente lê com o preconceito da religião. A gente lê já com o catolicismo na cabeça, com o protestantismo, com tudo isso. Com os códigos. Os códigos. Que você falou. Com esses códigos. Aí não entendem nada, né? Uhum. E ficam criando, achando pelo em ovo cozido. É cansativo demais.